Olá, alunos. Meu nome é Tiago Bueno de Moraes. Eu sou professor no Departamento de Química da Universidade Federal de Minas Gerais, da UFMG, né? E eu gostaria de começar agradecendo ao convite para dar essa palestra no ciclo de palestras B, onde eu vou falar um pouco sobre a minha linha de pesquisa, sobre os fundamentos da minha área, tá? Eu já deixo então o meu contato aqui, né, no meu e-mail, para quem quiser tirar alguma dúvida, eventualmente perguntar sobre algum trabalho de conclusão de curso, né, quem quiser tentar uma iniciação científica, estou totalmente aberto para isso, tá, pessoal? Então, ó, minha apresentação: Fundamentos da espectroscopia de ressonância magnética nuclear e suas aplicações. Bom, eu trabalho, pessoal, principalmente em duas grandes áreas, né, na minha linha de pesquisa. Com o estudo de caracterização dinâmica e estrutural de materiais por ressonância magnética nuclear, tanto de alta quanto de baixa resolução. Então, isso significa utilizar a espectroscopia de RMN para caracterizar os materiais, entender a estrutura, entender a morfologia, tirar informações daquele material, né? Principalmente focado, né, nos sistemas em estado sólido, em equipamentos de alta resolução, como são esses que vocês estão vendo aqui nessa imagem. Eu também trabalho, né, com o desenvolvimento de novos métodos no RMN. Então, nós temos as sequências de pulso, métodos de processamento de dados, né, necessidade de fazer simulações para compreender os espectros. Então, tem toda uma linha que você trabalha desenvolvendo esses novos métodos, né, para a melhor compreensão, né, dos resultados que a gente obtém nos experimentos, tá? Tanto em equipamentos que a gente chama de alta resolução, que são esses grandes, são grandes laboratórios, né, com equipamentos muito sensíveis, que têm uma sensibilidade, né, muito grande, quanto equipamentos que a gente chama de baixa resolução, né, esses low field NMR. São equipamentos de bancada, muito utilizados na indústria e que a gente consegue desenvolver métodos que são de interesse da indústria também, né, para caracterização de materiais no geral, focados muitas vezes em rotina, análise de rotina, etc. Como eu vou explicar daqui logo mais. Bom, aqui na UFMG, nós temos um laboratório, né, que a gente chama de LAREMAR, que é o Laboratório de Ressonância Magnética de Alta Resolução, certo? É esse prédio que vocês estão vendo nessa foto aqui no DQ, né? E lá dentro desse prédio, então, você tem essa estrutura de equipamentos, como vocês estão vendo nessa foto aqui, ó, um 600 MHz, outro 400, tem outro 400 para cá, né? A gente tem alguns equipamentos de RMN de alta resolução, para sistemas líquidos principalmente, né? Onde você consegue, então, levando uma amostra, né? Quem já foi lá sabe, geralmente os tubinhos de 5 milímetros, né? Você consegue obter um espectro de RMN e com esse espectro você tira muita informação, né, da sua estrutura, né, se a sua reação está ocorrendo, etc. Tá? Bom, para eu falar um pouquinho dos equipamentos, então, essa parte grande, né, do RMN, do espectrômetro, é onde vai a nossa amostra, a gente insere ela lá dentro, né, dessa caixa aqui, e lá você tem um campo magnético muito intenso, né? Esse campo magnético muito intenso é necessário para a gente poder fazer essa espectroscopia, tá? Então aqui toda essa parte é para gerar um campo magnético intenso na nossa amostra. Aqui tem uma parte eletrônica que vai controlar esse experimento e claramente você tem um computador, né, onde você aciona o tipo de experimento que você quer fazer, né, que tipo de análise, processamento de dados, tá? Essa é uma visão geral desses equipamentos de RMN. Bom, então a RMN é uma espectroscopia, certo? Como vocês já estudaram em algumas disciplinas, com certeza. Espectroscopia é o estudo da interação da radiação com a matéria, certo? Então você tem um fóton, né? Por exemplo, se você está estudando a espectroscopia aqui dos níveis eletrônicos desse elétron, quando vem um fóton de comprimento de onda, né, com uma diferença de energia que casa aqui com a diferença de energia desses níveis,
você excita esse elétron de um nível de energia para outro, né, ele absorve aquele fóton. Quando o elétron decai de nível de energia, ele consegue emitir aquele mesmo fóton e você consegue analisar um espectro, né? Que é como você está vendo aqui nessa faixa preta aqui, ó, quais são as cores, né, ou as frequências de luz que esse material aqui está absorvendo ou emitindo, né? Essa é a base da espectroscopia. E na física, na química, nós temos diferentes tipos de espectroscopia, onde você analisa diferentes níveis de energias desse sistema, certo? Então você tem espectroscopia do infravermelho, né, do ultravioleta, do visível, né, que você vai estar analisando, né, os estados eletrônicos, ou que você vai estar analisando os níveis vibracionais de um sistema, os níveis rotacionais. Na RMN, no tipo de espectroscopia que eu estou apresentando aqui para vocês, né, a gente vai estar olhando para os spins nucleares do nosso sistema. Tá? Então a gente vai estudar os níveis de energia dos spins nucleares. Bom, e o interessante é destacar aqui para vocês que a RMN ela é uma técnica muito empregada, então, para estruturas complexas, né, estruturas e excelente para compostos orgânicos. Por quê? Porque não são todos os núcleos que dão sinal na RMN. Porém, por exemplo, hidrogênio, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, né, silício, fósforo, entre muitos outros, eles dão um sinal na RMN, a gente enxerga eles. E esses núcleos, claramente, vocês estão vendo que são núcleos, né, muito presentes nos compostos orgânicos. Então, é uma espectroscopia muito útil, tá? Para a gente falar, então, dos spins nucleares, vamos começar relembrando, né, o que vocês já viram no curso de Química Geral, que é os spins dos elétrons, né? Então, por exemplo, veja aqui a didática do seu Madruga, né? Suponhamos que o elétron é uma esfera e que ele está girando. Mas o que isso significa? Que ele é uma esfera? Não. Que ele está girando? Tampouco, né? Isso aqui é uma brincadeira, né, pessoal, que na verdade é complexo explicar o que é a propriedade de spin das partículas, né? A gente faz essa analogia, que é a analogia do seu Madruga, que é como se o elétron, que tem uma carga, né, se ele girasse em torno do próprio eixo, ele teria uma propriedade semelhante à de um ímã, né, e que seria essa propriedade magnética característica dos spins. Porém, essa explicação, pessoal, ela não está correta, tá? É só uma analogia para como a gente faz uma analogia para a gente enxergar essa propriedade, né? Mas o spin das partículas é uma propriedade puramente quântica das partículas, né? Que pode ser nulo, né? Pode ser meio, pode ser um valor inteiro, tá? No caso dos elétrons, é o valor de meio. E essa propriedade de spin, né, existe o spin up e o spin down, né, que seria como se fosse um ímã, né, virado com o norte para cima ou o norte para baixo. Seriam essas duas opções. Tá? No caso da RMN, ressonância magnética nuclear, a gente vai estar olhando para os spins nucleares dos nossos sistemas. E esses spins, né, nucleares, eles vão poder ser nulos, vão poder ser semi-inteiros, né, meio, 3 meios e assim por diante, tá? Resultando em espectros diferentes. Então, para a gente ter a RMN, é uma necessidade a gente colocar a nossa amostra imersa em um campo magnético, tá, pessoal? Tá vendo aqui esses dois ímãs, né? Vocês estão vendo o campo magnético aqui, você vai colocar a sua amostra imersa em um campo magnético. Por quê? Porque para fazer essa espectroscopia, a gente precisa do efeito Zeeman, que ocorre o seguinte: quando você coloca a sua amostra aqui, os níveis de energia degenerados, né, eles vão se desdobrar dessa forma, onde um nível de energia vai ter um valor mais baixo agora, e o outro vai estar aqui em cima com um valor mais alto, e você consegue fazer espectroscopia fazendo a transição desses spins, né, de up para down, por exemplo. Tá? Então,
na RMN, a gente vai observar os spins nucleares, né, que tem essa propriedade magnética, e, essencialmente, o nosso equipamento é como se fosse uma estação de rádio, né? Vocês estão vendo aqui, o nosso equipamento é como... A gente funciona da seguinte forma, a gente envia um sinal de rádio para a nossa amostra, né, como vocês estão vendo aqui, e a nossa amostra ela vai responder de acordo com a excitação que ela recebe, né, com um sinal de rádio também, e a gente detecta um sinal que oscila e decai para zero, como isso daqui. Tá? Como isso ocorre em radiofrequência, né, em megahertz, a gente costuma fazer essa analogia com uma estação de rádio. E os equipamentos que a gente utiliza, eles podem ser de alta resolução quando você tem um campo magnético muito intenso e muito homogêneo, né? Portanto, você vai conseguir visualizar essas estruturas, né? Esses picos que dão informação de cada região aqui da nossa molécula. Você também tem equipamentos que são mais simples, são feitos com ímãs permanentes, então você não tem essa resolução, né? É um equipamento de baixa resolução, de baixa intensidade de campo magnético, né? Mas serve para outros aspectos, como eu vou mostrar para vocês. E a ressonância magnética nuclear de imagens que vocês têm em hospital, que vocês já devem ter visto, parte do mesmo princípio físico, né? A mesma espectroscopia. Você consegue, colocando a pessoa dentro, né, do campo magnético, com a aplicação de um gradiente de campo, tudo mais, que tem algumas diferenças no equipamento, mas essencialmente você faz imagens, né, de um objeto do corpo humano partindo dessa mesma tipo de análise, tá? Então, na literatura vocês encontram diferentes nomes, né? Magnetic Resonance Imaging, quando a técnica está sendo usada para fazer imagem. Alta resolução de RMN, quando são esses equipamentos de alta resolução. Solid State NMR, quando são equipamentos focados em composto no estado sólido. Né? Nos de baixo campo, tem RMN de baixo campo, de baixa resolução, RMN no domínio do tempo. São nomes diferentes, mas todos focados no mesmo princípio fundamental. Então, na RMN, pessoal, a gente tem que ter spins nucleares diferentes de zero, né? Que é, por exemplo, átomos de hidrogênio, átomos de carbono 13, nitrogênio 15, como vocês estão vendo aqui. Claramente, cada um desses daqui vai ter uma abundância natural diferente, né? Como, por exemplo, carbono 12 é a maioria, mas 1,1% pela abundância natural do carbono 13 se encontra aqui. Então, eles vão ter uma sensibilidade diferente de acordo com a abundância natural, de acordo com outras propriedades, tá? Mas, essencialmente, você coloca a sua amostra em um tubo, né, de 5 milímetros, por exemplo, como esse daqui, e aqui ela está fora do campo magnético. Você tem desorientação desses spins. Né? Como vocês estão vendo nessa imagem, cada spin nuclear está apontado para uma direção aleatória, a magnetização resultante é nula. Né? Colocando então essa amostra em um campo magnético, né, como esse ímã aqui, ó, gera um campo magnético de 9,4 teslas. Né? Vocês estão vendo a seta aqui apontada, o campo magnético está para cima. Os spins nucleares dessa sua amostra vão se alinhar ou na direção do campo, como vocês estão vendo em alguns, ou contra o campo magnético. São os dois níveis de energia, tá? E esses spins, eles precessionam, né? Eles fazem esse movimento de rotação que vocês estão vendo aqui, né? Ou alinhados ao campo magnético ou contra o campo magnético. Essa frequência de precessão, ela depende do campo, né? Quanto maior o campo, mais rápido eles precessionam, maior a frequência. Então, o hidrogênio, por exemplo, em 9,4 Tesla, a gente sabe que precessiona a 400 MHz. Tá? Isso vem, então, dos dois níveis de energia, né? O up e o down, e a gente vai fazer a espectroscopia desses níveis de energia aplicando uma radiofrequência que vai transitar os spins de um nível para o outro e a gente vai observar isso. Tá? A frequência de precessão de Larmor, né, que é esse
ômega aqui, que é gama B0, B0 é o campo magnético. Gama depende do núcleo, né? Para cada núcleo, você tem um valor dessa constante. Por exemplo, para hidrogênio, gama do hidrogênio, 42,58 MHz por Tesla. Então, para cada Tesla, né, 42,58 MHz. Para o carbono, é um outro valor, para outros núcleos, e isso vai determinar essa frequência de precessão. Então, núcleos diferentes precessionam com frequências diferentes, tá? É por isso que a gente enxerga cada um desses núcleos. E essa é a precessão de Larmor, né? Essa frequência de precessão. Tá, então, o que a gente tem que fazer para observar esse sinal? A gente tem que colocar uma sonda no nosso equipamento. Então, você tinha o campo magnético e agora você introduz essa sonda, tá vendo? Que é esse fiozinho enrolado aqui, que é como se fosse uma antena de rádio, que nem eu falei, né? É um fio que você coloca em volta da sua amostra e você vai aplicar um pulso de radiofrequência. É como se fosse um sinal de rádio mesmo, que é aquela analogia que eu fiz. Você aplica um pulso, a sua amostra vai retornar um sinal e essa mesma sonda vai detectar esse sinal, tá? O que esse pulso que eu falo vai fazer? Ele vai fazer as transições desses níveis de energia, certo? Spin up para down ou etc. É interessante que a gente pode aplicar pulsos mais intensos, pulsos mais curtos e transitar uma população de spins diferentes, tá? Que eu vou falar mais para frente. Mas então, esse é o... Então, quando você não aplica pulsos, né, só coloca a sua amostra no campo magnético, você vai ter uma população resultante de spins alinhados com o campo, né? Essa magnetização resultante, a soma de todos aqueles spins que a gente estava vendo na figura anterior. Quando você aplica o pulso, a gente consegue rotacionar essa magnetização para a direção que a gente quiser, tá? Por exemplo, você pode fazer ela dar um pulso de 90 graus, que a gente fala, que é quando essa magnetização sai de Z e vem para Y, tá vendo? 90 graus. Eu poderia fazer um pulso de 180 graus, que é ela ir de Z lá para baixo, para menos Z, né? Ou jogar ela aqui para X, 90 graus na direção X. Então, esses pulsos diferentes vão resultar, né, em alguma análise diferente no nosso espectro. Mas tudo bem, você tira essa magnetização do equilíbrio, certo? Deu esse pulso, pum, jogou ele para cá. Desliga o pulso, né? Desliga o pulso de radiofrequência. Esses spins, eles vão querer retornar para a sua posição de equilíbrio. Esse retorno para a posição de equilíbrio, ele ocorre com os spins, todos eles precessionando, certo? Porque eles precessionam ao redor do campo magnético. Essa precessão, né, que é esse sinal retornando aqui para a sua posição de equilíbrio, é justamente o sinal que a gente observa, que a gente detecta na nossa sonda. Então, quando os spins rotacionam aqui assim, né, você detecta esse sinal que está oscilando e decaindo para zero. E claramente essa oscilação, né, que frequência que é essa? É a frequência de Larmor, é a frequência que os seus spins estão rotacionando, tá? E o tempo que esse sinal decai para zero está relacionado com a relaxação desse sistema, né? Se ele relaxa mais rápido, se ele retorna mais devagar, e traz muita informação também sobre o nosso sistema. Isso se chama FID, né? Free Induction Decay. É o sinal realmente que o espectrômetro detecta. Porém, é difícil analisar esse sinal, né, olhando para ele. A gente faz uma transformada desse sinal, que é um processamento matemático que chama transformada de Fourier. O que essa transformada de Fourier faz? Ela separa as componentes que estão misturadas aqui. Se você tem, por exemplo, vários hidrogênios em diferentes ambientes químicos, cada hidrogênio está com uma precessão, né, ligeiramente diferente, então elas vão ter uma oscilação aqui nesse sinal um pouco diferente, só que olhando para cá você não enxerga. Quando você faz a transformada de Fourier, você separa realmente em picos, né, nesse espectro e te possibilita fazer uma análise melhor, tá? Então, lá em 1951 foi quando eles descobriram essa questão do deslocamento químico,
né, das diferentes frequências de precessão para um mesmo núcleo. Por exemplo, pensa no hidrogênio da molécula de etanol. Então, você tem aqui o etanol, CH3, CH2OH, certo? Tem esses hidrogênios aqui, você tem esses outros dois hidrogênios e um hidrogênio aqui vizinho do oxigênio, certo? Pela nossa tabela lá, a gente sabe que os hidrogênios, eles precessionam a 42,58 MHz por Tesla. Então, você poderia pensar que todos esses hidrogênios aqui teriam a mesma frequência, né? Por que eles têm frequências ligeiramente diferentes? Por causa do ambiente químico que eles se encontram, né? Da propriedade que a gente chama de deslocamento químico. Então, que é o seguinte, um hidrogênio que está mais próximo da nuvem eletrônica de um oxigênio, ela vai sentir um campo magnético efetivo, né? Diferente dos hidrogênios que estão próximos do carbono aqui, só do carbono. Então, cada ambiente químico, né, devido à proteção nuclear, ao ambiente químico, né, se é um CH3, se é um CH2, se está ligado aqui um OH, quem são os seus vizinhos, vai modificar o campo magnético efetivo que aquele núcleo sente, portanto, vai ter uma frequência ligeiramente diferente, que vai resultar nos picos do seu espectro. Então, o etanol, lá, né, em 1951, eles viram que tinha 3 picos, dessa forma aqui. E eles não entendiam, né? Um terceiro pico maior, um segundo pico aqui era a relação 1 para 2 para 3, né? A relação diária. Eles estavam tentando entender o que significa isso. E é justamente o seguinte, você tem 3 hidrogênios neste ambiente químico do CH3, você tem 2 hidrogênios neste ambiente químico, né, do CH2 e um aqui no OH. Tá vendo? Eu desenhei as nuvens eletrônicas aqui, ó, nessa situação. Cada um desses 3 vai ter uma frequência de precessão diferente, que está tudo misturado naquele sinal que a gente detecta. E quando você faz a transformada de Fourier, isso se separa, né, nesses 3 picos aqui do espectro. A relação de áreas 1 para 2 para 3 está ligado a você ter 3 hidrogênios aqui, 2 hidrogênios aqui e 1 hidrogênio aqui, certo? Aqui, ó, o OH é esse daqui, o CH2, esse pico aqui do meio, né, e o CH3, esse daqui. Claramente, além desses 3 picos, né, você tem mais resolução nesse espectro, tá vendo? O CH2 você divide em 4 picos, o CH3 se divide em um tripleto. Isso está relacionado com os seus vizinhos, né, com as outras interações. Então, quanto mais resolução você tem, mais informação você tira daquele sistema. Né? Aqui, ó, eles não tinham resolução para ver essas estruturas. Eles só conseguiam ver que tinha 3 grupos. Tá? Bom, então, a RMN é interessante você ter um campo magnético muito intenso para ter sinal, muito homogêneo para você ter resolução, para ver todas aquelas outras interações mais finas que a gente fala, né? E você daí consegue tirar a informação de deslocamento químico, né? Que vai te dar a informação dos vizinhos, né? Do ambiente químico. Você tem os acoplamentos, você tem outros efeitos, né? Tempos de relaxação, e tudo isso te dá informações sobre os ângulos de ligação, as distâncias das interações, né, ligação de hidrogênio, enfim, te dá uma gama de informações muito grande, que você tira do espectro mesmo, tá? Largura dessas linhas, a amplitude, o valor das constantes de acoplamento, né, se é um dupleto, se é um tripleto, disso, né, por um sinal de referência que a gente usa na escala ppm, e você tira, então, todo aquele tipo de informação. Tem uma gama enorme de experimentos que a gente consegue fazer na RMN. Né? Tem espectros unidimensionais, tem espectros bidimensionais, para ver qual átomo está conectado com qual, quem está próximo de quem, né? Essas interações. Isso é muito bacana. E pelo fato da gente conseguir observar cada núcleo exclusivamente, né? Você tem os canais. Você tem, por exemplo, o canal do hidrogênio. Você aplica pulsos no hidrogênio para cancelar algum tipo de interação ou para promover aquele tipo de interação para você enxergar melhor.
você tem o canal, né, do nitrogênio 15. É canal tipo canal de rádio que a gente fala, né, porque é a frequência daquele núcleo. Então você tem o canal do nitrogênio 15, o canal do carbono. Então você consegue bolar experimentos, por exemplo, vamos cancelar a interação do carbono com o hidrogênio, né? Como vai ser o nosso espectro resultante? Né? Você consegue dar pulsos, né, que é o que está representando esses desenhos aqui, para cancelar aquela interação ou para reforçar outra interação. Então você tem pulsos diferentes, pulsos de gradiente que a gente fala, né? Enfim, as possibilidades dentro da RMN são enormes. Isso que torna a RMN uma técnica tão diversa, tão poderosa. Né? Você tem uma especificidade, né, de ir naquele canal, naquele tipo de núcleo e cancelar interações, promover interações, gerar experimentos bidimensionais. Então, aqui só um livro, né, esse livro aqui, ó, 200 e mais experimentos de RMN. Experimentos básicos, porque experimentos modernos e mais avançados existem muitos mais, tá? Bom, então, até aqui eu falei de modo geral, RMN estado líquido, né? Mas o que eu foco mais na minha pesquisa é realmente no estado sólido, tá, pessoal? Então, para RMN em solução, muitos de vocês já devem talvez ter conhecido, você tem espectros bonitos, com linhas bem definidas, como essa aqui. Então, um rostinho feliz, você consegue fazer a interpretação dos seus sinais. O que acontece no estado sólido, né, quando você analisa material em estado sólido, é que os espectros eles ficam largos, como vocês estão vendo aqui, distorcidos. Né? Por quê? Porque essas interações, esses campos magnéticos efetivos, que cada ambiente vai sentir, claramente vai depender da orientação desse nosso sistema em relação ao campo magnético externo. Certo? Ó, se você está nessa orientação ou se você está nessa orientação, o pico no seu espectro vai estar em posição diferente, né, no estado sólido. Percebe que no líquido, né, vai estar tudo num movimento randômico e isso leva a uma média, um valor médio numa determinada posição. No estado sólido, não. Cada região vai estar com uma orientação e você vai ter um pico todo largo, né, dessa forma aqui. Então, o que significa isso? Significa que as interações no estado sólido são anisotrópicas, né? Dependem da orientação. Então, tem várias interações aqui de polo de polo, deslocamento químico, dos acoplamentos quadrupolares. E, para lidar com isso, a gente usa uma série de técnicas especiais. Né? São essas técnicas aqui, eliminação da anisotropia do deslocamento químico, né? Com a rotação em torno do ângulo mágico. Tem outras técnicas que eu não vou entrar em detalhes aqui para vocês, mas o principal delas, só para eu mostrar, é a utilização de um rotor, né? Que é esse daqui que vocês estão vendo aqui no slide. Você coloca a sua amostra sólida lá dentro. Dentro você vai ter uma sonda especial, então, para usar no RMN, que você vai colocar a sua amostra com um ângulo de 54,7 graus. Essa amostra vai rodar, né, em alta rotação nesse eixo, e isso vai te possibilitar estreitar as linhas do nosso espectro. Então, um espectro de pó, que vocês estão vendo super largo dessa forma. Quando você usa essa técnica, esses equipamentos de estado sólido, você obtém um espectro estreito, né, e bem definido como esse, semelhante a um espectro de líquidos, né, a gente pode dizer. Entre outras técnicas, mas essa é a principal. Tá? Então, tem toda uma metodologia diferente para lidar com materiais sólidos, mas que vai resultar para a gente em espectros, né, tipicamente mais largos, né, mas muito interessantes de serem analisados. Como, por exemplo, esses resultados aqui que eu mostro para vocês, de niobatos de lítio, niobatos de sódio, onde eu vou escolher para quem eu vou olhar, né, na RMN. Eu vou escolher sintonizar no canal do nióbio, tá vendo? Nióbio 93. Ele tem um spin nuclear, ó, de 9,5. Né? Percebe que é um sistema complexo, um sistema que tem interações quadrupolares, tá? Fazendo aquelas técnicas, né,
de rotação do triângulo mágico, você consegue estreitar esses espectros, obter espectros como vocês estão vendo aqui, e desses espectros tirar a informação do empacotamento desses sistemas, né? Informações estruturais, quem são seus vizinhos, né? É um sistema cúbico, é um sistema ortorrômbico, né? Você consegue tirar então esse tipo de informação. Geralmente a análise desses espectros então necessita de realização de simulações, né? Para você ajustar esses sinais e tirar uma série de parâmetros estruturais. Tá? Você também pode olhar para outros núcleos, né? Como por exemplo o sódio, que tem spin 3 meios. Quando você olha agora para os átomos de sódio, você tem um espectro diferente e você também consegue tirar quais são as fases cristalinas, por exemplo, usando esse experimento bidimensional, que chama CP+, você consegue ver cada fase cristalina separada, pode tentar quantificar essas fases, né? E, enfim, fazer uma série de análises de informações da estrutura do seu sistema. Bom, então eu falei dos equipamentos de alta resolução e dessas possibilidades para fazer caracterização. Eu não entrei em detalhes, mas a gente faz também modificação nos experimentos que existem para avançar em sistemas que a gente não consegue caracterizar muito bem. Então, esse tipo de desenvolvimento, tá? Nos equipamentos de alta resolução, que são como esses daqui que vocês estão vendo, nesse desenho que eu gerei, né, que eu fiz, tá aqui. Etanol, você tinha toda essa resolução no seu espectro. Quando você vai para um equipamento de baixa resolução, né, um de bancada, com ímãs permanentes, que não são tão homogêneos, não tem tanta intensidade, o que acontece é essa transição aqui, ó, que eu tentei desenhar. Um espectro que tinha resolução e informação dessa estrutura, ele vai até uma situação onde o ímã não é bom o suficiente para ter resolução. Tá vendo? Ó, tudo que você tem é uma grande linha larga, né, e sem resolução para ver a informação do seu sistema. Porém, nesses equipamentos de baixa resolução, com esse sinal aqui, você também consegue tirar algumas informações. Não a nível atômico, né, como é o caso dos equipamentos de 600 MHz, né, mas a gente consegue tirar a informação a nível mais mesoscópico, né, microscópico desse nosso sistema. Por exemplo, antes de eu mostrar exemplos, só para as vantagens, né? Um laboratório de alta resolução tem custo, né? Só o equipamento de milhões de dólares. Né? Para você manter um laboratório desse é caríssimo. Então, para a indústria, para análise de rotinas, para uma série de outras situações, um equipamento de bancada que não é bem interessante, tá? Bem mais barato, não necessita de manutenção, etc. Bom, o equipamento de bancada, então, é um computador, uma caixa do espectrômetro e um ímã permanente, como vocês estão vendo nessa configuração. Geralmente é hidrogênio ou flúor que a gente analisa. Você pode ver teor de hidrogênio, né, teor em combustíveis, por exemplo, muito usado na área de combustíveis, esse equipamento. Teor de flúor em pasta de dente, em produtos, né, de medicamentos, etc. Então, muito usado na indústria. A gente usa na baixa resolução uma técnica que se chama relaxometria, né? Através dos tempos de relaxação desse sistema, a gente consegue estimar, né, as propriedades, né, como viscosidade e outras propriedades desses materiais. A relaxometria é aquela propriedade que eu mostrei para vocês, além de decair oscilando, o sinal ele tem um tempo de decaimento. Esse tempo que ele demora para retornar, né, para a posição de equilíbrio, são dois tempos, na verdade, né? É o T1 e o T2, que é a relaxação transversal e a relaxação longitudinal, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas basicamente elas refletem, né, esse retorno dos spins para o estado de equilíbrio. E analisando esses tempos de relaxação, a gente tira informações do nosso sistema. Uma das técnicas principais da relaxometria são as medidas de T2, né, que a gente chama de CPMG,
vão te dar sinais que decaem, como esse daqui, que vocês podem olhar que tem uma taxa de decaimento curta aqui, mais rápida, e uma taxa de decaimento mais longa, que para você analisar melhor isso, você precisa da transformada inversa de Laplace, que é um processamento como esse, onde você vê então o pico do óleo e o pico do sinal da água, que vem desse sinal. Tá? Com isso você consegue quantificar, por exemplo, quanto você tem de óleo e quanto você tem de água numa mistura, né? Por causa da diferença, principalmente de mobilidade, de viscosidade, né? Isso tudo se reflete nessas taxas de relaxação. Essas técnicas também são muito utilizadas na área de polímeros, como por exemplo um polímero amorfo. Regiões amorfas e regiões cristalinas vão se refletir dessa mesma forma aqui. Você vai ter um pico da região cristalina, um pico da região amorfa. Você consegue quantificar, acompanhar um processo de polimerização, né? Ver as taxas com que isso ocorre. Então, muito utilizado para polímeros. A indústria petrolífera usa muito também essas técnicas, porque as rochas num poço de petróleo, elas são porosas, né? O petróleo ele se encontra nesses poros, né? Junto com água, óleo, né? O petróleo propriamente, gás. Então, a indústria utiliza muito esses equipamentos para quantificar quanto de óleo tem, quanto de água tem, o tamanho desses poros, né? Se o poro é maior, se o poro é menor, se tem conexão entre esses poros para o petróleo poder fluir, para aquele poço ser um poço produtivo. Então, a indústria do petróleo investe muito nesses equipamentos, nessa área de pesquisa. Tá? Uns exemplos de trabalhos, né? A gente utiliza esses equipamentos de baixa resolução para gerar métodos que caracterizam materiais que é de interesse da indústria. Por exemplo, a caracterização de cimento asfáltico de petróleo, de CAP. Né? Se ele tem, de acordo com um poço de petróleo que está produzindo esse CAP ele vai ser um bom asfalto para rodovias, né? Ele tem as propriedades físico-químicas que a gente espera, né? Eu tenho que fazer uma mistura com alguns adulterantes para deixar ele nas propriedades ideais. Você pode caracterizar a decomposição, né, e o processo de degradação de polímeros quando são atacados por algum agente químico também, né, como por exemplo dos dutos flexíveis, né, da linha de produção de petróleo. Você pode estudar também os depósitos de parafinas, né, que ocorrem dentro desses dutos, né, que passa o petróleo. Então você consegue caracterizar esses materiais, toda uma série de estudos e metodologias desenvolvidas para fazer uma análise rápida, né, que vai ter um ganho de produtividade, né, um ganho de informações muito grande para aquela indústria. Essas mesmas técnicas a gente utiliza também para materiais biológicos, como por exemplo num estudo que a gente desenvolve com a doença do ceratocone. Ceratocone é uma doença que se dá nos olhos humanos, onde a nossa córnea ela começa a crescer de uma forma irregular e não existe uma correção com óculos, né? Você tem que fazer realmente uma operação ou esse procedimento, né, com riboflavina e luz ultravioleta, onde você enrijece a sua córnea para ela parar de crescer dessa forma irregular. Né? Basicamente você tem as fibras do colágeno, como vocês estão vendo aqui. Quando você faz esse procedimento, você cria ligações cruzadas no colágeno aqui, enrijecendo esse sistema e evitando que ela cresça dessa forma irregular. Existe uma série de questões que precisam ser estudadas nesse tratamento médico, que é a intensidade da utilização dessa luz ultravioleta, né, dos medicamentos do tipo de riboflavina que você vai utilizar, para promover esse tratamento de forma mais efetiva. Então, com a RMN, você consegue quantificar e acompanhar esses processos ocorrendo, né, em córneas, assim, modelos como essa daqui. Tá? A determinação das taxas de absorção desses medicamentos, dá para fazer muita coisa nesse sentido. Dá para também utilizar essas técnicas na análise de qualidade de carnes, né? Como uma parceria que nós temos aqui, avaliando carnes bovinas, né?
carne de frango, né? Doenças, dá para você quantificar essas doenças, determinar e melhorar processos, né? Ou a indústria utilizar isso como um controle de qualidade. Então, tem muita coisa que tem que ser desenvolvida nesse sentido, a gente faz trabalhos nesse sentido também, tá? E para você analisar materiais diferentes, né, sistemas diferentes, você tem que realmente propor uma modificação no seu espectrômetro, né, nas sequências de pulso, nos métodos de processamento. Então, o profundo da nossa pesquisa acaba sendo realmente nessas técnicas, né, que, como eu estou desenhando aqui, são os pulsos que você aplica, quais interações você vai cancelar dos spins nucleares, quais interações você quer observar, né, e com essas medidas de tempos de relaxação, né, de difusão de spin, você consegue obter essas propriedades dinâmicas, propriedades estruturais desse sistema. Então, tem uma lista de experimentos que você consegue fazer com modificações, enfim, para a obtenção do resultado que você espera. Para isso, a gente trabalha, né, com os métodos de processamento dos sinais também. Então, tem toda uma parte mais de programação, né, de processamento de dados, né, do desenvolvimento dos algoritmos para fazer esses processamentos. Como, por exemplo, a transformada de Fourier. Você quer encontrar essas três componentes aqui, né, para você ver o seu espectro de frequência. A transformada de Fourier é algo clássico, bem conhecido, bem estabelecido, como está representado nessa figura. Mas a transformada inversa de Laplace é um problema mal posto, é um problema inverso, né, que envolve uma série de outras questões para fazer uma boa determinação e, a partir do seu sinal obtido, como obter, né, uma distribuição fiel ao que você tem no seu experimento. Tá? Então, é uma parte mais matemática, onde na RMN diferentes experimentos vão resultar em kernels, né, equações diferentes, e esses kernels precisam ser resolvidos para cada situação. Tá? Aqui eu estou mostrando alguns exemplos, né? Essa é a parte mais de processamento de dados. Bom, pessoal, então a mensagem que eu deixo para vocês é que a RMN é uma área muito ampla, né? Ela possibilita desde você focar na produção, na síntese de um material e fazer caracterizações dele e se aprofundar nas informações que a RMN te possibilita tirar de lá. Você tem equipamentos focados em diferentes materiais, se é um sistema líquido, se é um sistema sólido, né? Você tem equipamentos que têm resoluções diferentes, então alta resolução, informação a nível atômico, baixa resolução, informação mesoscópica, né? Poros, porosidade, óleo e água, né? Região cristalina, região amorfa de um polímero. Então, tem equipamentos de imagens também, você pode fazer imagens, tirar informações do sistema. Então, é muito amplo. A gente desenvolve as sequências de pulso, a gente desenvolve os métodos de processamento, tem a área de simulação dos espectros para compreender, né, tirar informação dos resultados experimentais. Então, é muito amplo, eu estou aberto, né, a possibilidades diversas de diferentes cursos, né, farmácia, química, física, computação. Quem quiser entrar em contato comigo, está aqui o meu e-mail de contato, né? Tem o meu site aqui também, que vocês têm mais algumas informações lá. Tem alguns resumos de projetos que eu penso para TCC, para iniciação científica. Entre em contato comigo, vamos conversar. E quem quiser só tirar alguma dúvida também, estou sempre aberto aqui no DQ. E muito obrigado a todos. Obrigado.